nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Queridos, hoje Deus ministrou muito no meu coração essa semana sobre a palavra dele, né? O poder da palavra de Deus, das promessas de Deus. E eu queria perguntar para você que está aqui o seguinte: qual que você acha que foi o primeiro pecado na terra? Qual foi o primeiro pecado na terra? Quem acha que é rebelião, levanta a mão aí. Foi rebelião. Quem não acha nada, levanta a mão. Tem alguns, né? Queridos, como muitos, eu pensava que o primeiro pecado da terra foi a rebelião. Mas Deus me mostrou essa semana que eu estava errado. O primeiro pecado na terra não foi a rebelião, né? Quando Deus fez o homem, Ele preparou tudo para o homem, Ele fez um lugar de delícias, e Ele chamou o homem e deu uma regra para o homem, que está aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, que eu quero que você preste atenção. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Preste atenção. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Essa foi a primeira palavra que Deus deu para o homem, para a mulher, e com certeza era aquilo que eles guardavam na mente deles. A palavra de Deus diz: olha, tudo que tem aqui, vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam, porque do dia que dela comerem, certamente morrerás. Aí eu quero que você vá para Gênesis 3, como isso estava fixado na cabeça de Eva. Preste atenção. Eu quero que você reflita que houve um pecado antes da desobediência. Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nela. Isso já foi a versão dela, né? Para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao seu marido que estava do lado dela, e ele também comeu.
Presta atenção. Qual foi o primeiro pecado na terra? É que Adão e Eva preferiram confiar na palavra do diabo do que na palavra de Deus. O primeiro pecado foi que esses bestas aqui preferiram ir no papo da serpente e confiaram mais na palavra da serpente do que na palavra que Deus tinha dito. E por causa disso, todo mundo sabe, perderam o paraíso. Queridos, o Velho Testamento é símbolo do Novo. O que acontece hoje? Hoje, a maioria dos crentes continuam morrendo no deserto, continuam morrendo sem entrar na terra prometida, sem entrar na vida abundante de Deus, continuam morrendo sem comer o que quer, sem vestir a roupa que quer, sem calçar o sapato que quer, sem colocar os filhos na escola que quer. E por que isso acontece? Porque Deus falhou? Porque nós continuamos ouvindo mais a serpente do que a Deus. Continuamos caindo no papo da serpente. Muita gente aqui não crê, não acredita mais no que Deus diz na sua palavra. Acredita no que a serpente está falando. Quantos crentes aqui, homens, pensam assim: quem me sustenta é o meu trabalho. Se eu perder o meu trabalho, eu estou lascado. E se você perder a salvação? Quantos irmãos hoje aqui não têm tempo mais para estar na obra de Deus? Ganhando almas, como os irmãos aqui falaram. Trabalhando para Deus. Demonstrando amor. Porque diz, eu não tenho tempo. Porque se eu perder o meu trabalho, eu estou lascado. Isso é palavra de quem? De Deus? É palavra da serpente. É a serpente que falou isso através de Faraó. Querem adorar a Deus? Querem passar 3 dias? Está tendo muito tempo, multiplica o trabalho, para que não tenham mais tempo. Hoje, a palavra da serpente está na boca de muitos irmãos que dizem assim: o pastor manda lá na igreja, aqui em casa quem manda sou eu que mando, eu que faço as coisas do meu jeito. Exige a mulher uma submissão, mas não são obedientes, não são submissos às suas autoridades, né? A gente vê hoje o quanto as coisas são pesadas. Às vezes, para elogiar alguém, ninguém se manifesta. A gente vê no grupo, as pessoas fazem coisas boas, alguém dá parabéns, ninguém se manifesta. Mas se alguém comete alguma coisa ruim, que alguém acha ruim, um monte de gente começa a tacar-lhe o pau. Um monte de gente começa a reclamar, a falar mal. Agora, isso é palavra de Deus ou é a voz da serpente? Porque a Bíblia diz: homens, levantem mãos santas para onde vocês forem. Ajam com mãos santas.
Quando uma mulher bate boca com seu marido, que ela não aceita se submeter, isso é palavra de Deus ou é palavra da serpente? Porque a palavra de Deus diz, mulheres, vós sois filhas de Sara, que chamou Abraão de Senhor, ganhe o teu marido sem palavra alguma, pelo teu reto procedimento. É assim que as mulheres de Deus agem hoje? Na sua maioria? Então estamos ouvindo a palavra de Deus ou a palavra da serpente? A Bíblia diz, filho, honra pai e mãe, para que te vá bem e tenha longos dias sobre a terra. Hoje, a maioria dos jovens e adolescentes que estão aqui tem honrado seu pai e sua mãe? Ah, pastor, ele não é crente. Ele fazia isso e fazia aquilo, não interessa, seu pai e sua mãe. E a Bíblia diz, honre. E quando você faz coisas ao contrário da palavra, você está dizendo, Deus não sabe o que diz. Deus não entende do que Ele está falando. Quem sabe é a serpente. Eu não tenho sangue de barata. Eu sei que aqui ninguém faz isso, só eu. Queridos, o primeiro pecado continua sendo o primeiro pecado de cada um de nós, que na maioria das vezes conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o direcionamento de Deus, conhecemos as atitudes que Deus manda que a gente siga, e continuamos ouvindo a serpente dizendo que nada, seja Deus de você mesmo, seja dono do seu nariz, não precisa tu te submeter às coisas de Deus. Deus sabe que se tu tomares essa atitude, tu serás igual a Ele, tu serás o teu Deus. E em nome hoje, né? Às vezes, a gente posta antigamente a gente postava uma coisa num grupo de jovem, de adolescente, tinha um monte de Catarinas, que hoje é só a Catarina que amém meu pastor, ok meu pastor. E ela é tão boa que ela responde no MINAC oficial, ela responde na rede de jovens e é a que responde, a única que responde também na rede de adolescentes. Porque ninguém está interessado. O que a minha autoridade está falando? Não me interessa. Foi postado um vídeo essencial, porque tem um monte de crente aqui que está frustrado, sabe por quê? Você está insistindo em pessoas que é o próprio Satanás, que zomba do teu Deus, que é escarnecedor, e que pessoas que não eram mais para você, está insistindo com essas pessoas. Mas estão frustrados. E já estou vai para a terceira semana com vídeo, e ainda nem todo mundo do grupo assistiu. Por quê? Hoje as palavras da autoridade não valem mais quase nada. O que essas pessoas que testemunharam aqui têm em comum? Elas são perfeitas? Não. Samuel, se ele ganhar R$2, ele joga o Pix imediatamente para a igreja, 20 de dízimo e 20 centavos de oferta. Pastor, se ele também ganhar R$1.000, como já aconteceu dele ganhar valores altos, é o mesmo procedimento. Francisca,
O mesmo procedimento. Cada marmita que vende, cada coisa que faz, tira o dízimo e a oferta imediatamente. Chega a emocionar a gente, porque ela fala mostrando a importância no dia. Até eu que estava meio jururu, fiquei para cima, dizendo: olha aí, pastor, esse é o primeiro dízimo do meu marido. Mostrando o quanto estava se sentindo honrada e feliz, porque o marido começou a dizimar. Queridos, numa reflexão sincera, qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz que tem te dirigido hoje? É a voz de Deus ou da serpente? Hoje, a tua mentalidade está sendo forjada pela voz de Deus. Você tem crido em Deus, confiado em Deus, em primeiro lugar na sua vida? Ou você tem seguido as opiniões da serpente? É simples. Missionário Genilson, a mesma coisa. Juan. Por aí vai. Porque você não vai ver pessoa que ouve a voz da serpente abençoada. O que foi que aconteceu com Adão e Eva porque ouviram a voz da serpente? Perderam o melhor de Deus, perderam o paraíso. Quando a palavra de Deus te manda fazer uma coisa e você faz outra, você está comendo. Tem gente que fica preocupado, dizendo assim: um dia, quantos irmãos no decorrer desses meus 30 anos de ministério já chegaram comigo e disseram assim: apóstolo, disseram que o fruto proibido era maçã. Será que não é pecado a gente comer maçã? Maçã é uma das frutas mais saudáveis que existe no mundo. Será que é o morango? Querido, não se trata de fruta. Todas as vezes que você, entre a voz de Deus e a voz da serpente, você está ouvindo a voz da serpente, você está comendo do fruto da árvore do bem e do mal. Você continua morrendo espiritualmente. Morrendo. Não importa. Se Deus fez a promessa, e não importa se na tua concepção está demorando, e parece que as coisas não estão acontecendo. Quando eu sofri desse acidente no meu rosto, como forçou bastante, e logo depois de algumas semanas eu tive uma paralisia facial, que é a inflamação de 2 nervos que tem no rosto. Que antigamente a gente dizia que isso era um choque, né? Que faz também isso acontecer. A pessoa está com o corpo muito quente, vai para a água fria, come comida quente, toma uma coisa muito gelada, isso pode causar essa paralisia facial, essa inflamação, dor de ouvido, pessoa que deixa muito tempo. Tudo isso o médico estava explicando para a apóstola Samira, que essa semana se levantou, foi tomar banho e teve uma paralisia. E eu acho interessante, né, que a gente estava vendo um vídeo de uma fisioterapeuta, e ela diz muito assim: olha,
Quando você começa essa fisioterapia, você não vê nada, parece que nada está acontecendo. Ela usa muito essa palavra, parece que nada está acontecendo, mas está, confie em mim que está, continue fazendo. E hoje a gente já saiu para almoçar e ela já está comendo bem melhor. Né? A gente já viu uma melhora muito grande. Eu já passei por isso, eu sei como isso é ruim. Você não consegue mastigar daquele lado, é horrível. Até para escovar dente é ruim. E em 2 sessões, eu já vi uma grande melhora. O que eu quero dizer com isso? Quando você obedece a Deus, porque geralmente a gente vem numa vida de pecado, fazendo tudo errado, e a gente aceita Jesus ou tem um encontro com Deus, a gente já quer para ontem. A gente levou anos fazendo tudo errado e muitas vezes continuamos fazendo errado, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles conheciam a palavra de Deus, mas mesmo assim foram atrás da palavra da serpente. E aí a reconciliamos ou aceitamos e no outro dia já queremos resolver tudo. Irmãos, isso é um processo. Isso é um processo. É o primeiro processo de você negar a voz da serpente. A serpente está dizendo assim, teu casamento não tem mais jeito, mas o Senhor Jesus diz, eu já morri pelo teu casamento, e tu me aceitou, então tu e tua casa servirás a mim. A serpente diz assim, olha, essa doença é incurável, mas o Senhor Jesus diz, eu morri, me fiz enfermo para você ter cura. Você vai acreditar em quem? Na palavra de Deus ou da serpente? Isso aconteceu com a Eloá, aconteceu com Emanuel ali, filho da Rita, com o Fernando, que tanto o Jael chegou em casa, como que ele, por que Deus fez eu passar por isso? Por que Deus me deu uma filha que nunca vai falar, que nunca vai me beijar, que nunca vai ler, que nunca vai acontecer? Ele está até na Unimed, que ela está meio gripadinha, não sei se ele já chegou. E eu disse para ele, é isso que você crê? Assim será. Mas não é isso que essa palavra me diz. E eu mostrei para ele, dentro da palavra de Deus, ungi um óleo e disse, você vai todo dia orar pela sua filha e declarar, minha filha vai ser uma filha amorosa, vai falar, vai me abraçar, vai cantar, vai pregar, vai ser uma menina de Deus. É o que a Eloá é hoje. Fala, fala, fala pelos cotovelos. Por quê? Ele pediu perdão, nós oramos ali, e ele decidiu crer na palavra de Deus. Porque tem muito crente aqui fracassado? Porque está acreditando na palavra da serpente, tu não vai ter nada para comer amanhã. Se tu não botar um gato aqui, tu não vai ter condição de pagar essa energia. Tu comprar picanha, não. No máximo tu tem condição de comprar uma costela. Olha, gente, se você me oferecer uma costela e uma picanha, eu prefiro uma costela, tá? Mas como isso é chiqueza, tá certo? Gosto não se discute. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus é aquele que começa um tratamento que você agora não está vendo,
mas você vai ser testado. Se você perseverar na palavra de Deus, você será salvo. Você terá a vida de Deus. Mas se você duvidar, largar a palavra de Deus e for atrás do conselho da serpente, que infelizmente mais de 80% das pessoas que estão dentro da igreja estão indo atrás do conselho da serpente, você vai se dar mal. É por isso que está cheio de lares dentro da igreja em crise. É por isso que está cheio de mãe dentro da igreja chorando por um filho que diz que não quer mais saber de Jesus. Por quê? Porque em algum momento nós cedemos, né? Cedemos. Nós estávamos no congresso lá em Tucuruí. A primeira viagem que o seu Bassa faz comigo assim, e depois do congresso, a Valéria nos levou para um sítio muito bonito, da família dela lá, um rio muito bonito, e a gente comeu, e depois foi, tinha um trapiche assim, que as pessoas, todo mundo foi brincar. Eu me sentei ali, o seu Bassa sentado do meu lado. E estava lá o Joãozinho, da Marilena. Ô, seu Bassa, tudo bem? Bom dia. Licença, por favor. E pediu licença. Depois ele estava com outra criança, ele viu que a gente estava sentado lá e puxou o menino e disse, não, vamos por aqui, por essa outra escada. O pastor está lá, não vamos atrapalhar o pastor. E de repente chegou uma outra criança tola, dando pesado, empurrou ele, que é um senhor. Eu pedindo para ela várias vezes não fazer, e ela continuou me batendo com os pés. E o seu Bacelar depois falou assim, como é, né? Olha, e o Joãozinho sentou lá, que serviram uma carne, esperou dar para ele. E o seu Bacelar comentou assim, como é, né? Olha esse menino tão educado, e uma menina assim, tão mal educada. Eu disse, espera, sabe o que é isso? É que os pais dele educaram eles dentro da palavra de Deus. Eu sei como é Sandra e Marilina. E o pai dessa criança não aceita que discipline ela. Então a gente vê a diferença de uma criança que é criada no conselho de Deus e a outra que é criada no conselho da serpente. O que é o conselho da serpente? Porque hoje estava ali um delegado da Civil, numa reportagem, numa turma de um monte de moleque, adolescente, porque o moleque desmaiou a professora. A professora foi deu uma nota baixa e pediu para ele, meu filho, estude, venha sentar aqui na frente. Ele, olha, você não manda em mim, você não é minha mãe. Sentou-lhe o pau na professora e desmaiou a professora. Mas por que isso acontece? Ah, eu não posso disciplinar meu filho. Não. Eu não posso bater. O moleque mesmo já olha para o pai, eu vou te denunciar. Um dia uma filha minha falou isso, eu disse, vai, que eu vou te jogar lá no orfanato, e quando cair o sabonete no chão, tu vai ver o que é uma boa. É diferente.
nunca mais respondeu para mim. Porque a Bíblia fala, o filho que não tem repreensão vai envergonhar sua mãe. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, hoje, irmãos, o que acontece é que não está havendo honra. A palavra de Deus é a última que a gente decide obedecer só quando quebra a cara de todo jeito. E Deus me mostrou o controle de qualidade do céu. Essa parábola que eu vou falar aqui, que Jesus explica, isso aqui é um controle de qualidade de crente, de salvo. Ou não é? Veja o seguinte aqui, ó. Lucas capítulo 4. Desculpa. Esse é só depois. Marcos 4,13. Controle de qualidade. Preste atenção. Jesus tinha falado a parábola do semeador. Aí depois os discípulos não entenderam nada, viajaram na maionese. Eles chegam com Jesus e diz: nos explica, que a gente também não entendeu nada. Aí Jesus vai dar 4 tipos de crente, 4 tipos de atitude perante a palavra de Deus. E só um tipo presta. O resto nenhum presta, vai permanecer. Preste atenção. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. O semeador semeia a palavra. Então estamos falando aqui da o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e quando a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada nele. Tirou, não é bem assim. Ficou alegre, poxa, aceitei, já não é bem assim. Tem nada a ver tu tomar uma cervejinha de vez em quando. Não tem nada a ver tu estar com um amiguinho mudando, tu jogar tua bolinha com os incrédulos. Não tem nada a ver, a palavra da serpente, tu não vai morrer, não. Tem nada a ver, né? E vem e rouba. O que foi? Não se lembra mais nem do que o pastor pregou. É aquela pessoa que sai, a mente dele está tão no mundo, está tão na palavra da serpente, que ele, se você perguntar para ele, depois do culto, o que foi pregado, ele nem se lembra mais. Porque a mente dele não está nas coisas de Deus. Agora pede para ele escalar o time do Paysandu. É em 1 segundo, do Remo, em 1 segundo. Do Flamengo, 1 segundo. Mas, me fala aí 10 versículos. Não sabe. Porque isso não está no seu coração. Não está no seu coração. Então eu me lembro da escalação de 30 times do Brasil, mas não consigo citar 10 versículos. Isso é priorizar a Deus? Sim ou não? A quem interessa uma escalação de um time? A Deus ou a serpente? Vocês vão ver o Paysandu na boca do Billy Graham, do Josué Gonçalves. De quem vocês vão ver?
Essas torcidas organizadas, que matam uns aos outros por fanatismo. Então isso é palavra de Deus ou palavra da serpente? Queridos, a hora que eu tiro para ouvir alguma coisa, eu ouço palavra de Deus. Mensagem, coisa que me edifica. Palavra de Deus. Não, pastor, porque a gente não tem que se tem, mas não viver a vida toda só se divertindo e falando disso. É isso, tem gente que não tem tempo de ir para um evangelismo, mas não perde um jogo do time querido. Então você está ouvindo o que? A palavra de Deus ou da serpente? Vamos dividir as coisas hoje aqui, vamos separar. Quando é que Deus está na sua boca? Ai meu Deus, só quando alguma coisa ruim está acontecendo? Quando você vai para alguma campanha porque está pegando? Bem. Então Jesus disse assim, olha, a primeira terra é a mais fajuta, é aquele que ouve a palavra, até recebe com alegria, chega lá na esquina, o diabo já roubou tudo dele. Já roubou tudo. A segunda, versículo 16, são os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz, não meditam na palavra, não adquirem conhecimento em si mesmo, sendo antes de pouca duração, eles chegado à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Logo se escandalizam. Eu me lembro que o Jael pequenino, ele foi falar de Jesus na escola a primeira vez e começaram a dizer, pastorzinho, pastorzinho. E esse dia ele chegou chorando lá em casa. Eu perguntei, meu filho, por que você está chorando? Alguém bateu em você? Não, porque estavam me chamando de pastorzinho. Por que você está chorando? Ser pastor é a maior honra que uma pessoa pode ter. Quando lhe chamarem de pastorzinho, tufe o peito e diga, eu sou, com a graça de Deus. Hoje ele é. É o que ele é. Então, a gente tem que entender isso. Ou você vai viver uma vida ouvindo a palavra de Deus e praticando, ou você vai ouvir a palavra e praticar a palavra da serpente, perder o melhor de Deus. Você não pode ter o melhor de Deus e o melhor do mundo. A Bíblia diz que quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então você não pode estar ao mesmo tempo bem com Deus e bem com o mundo. Não pode. Você tem que fazer uma escolha. Foi o que aconteceu com o jovem rico. O que aquele menino fez? Ele se achava o tal, porque ele obedecia a pai e mãe, tentava praticar todos os mandamentos, e tudo era dizimista. E Jesus sabia a ferida dele, disse assim, olha que honra esse jovem rejeitou. Disse, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. O que Jesus estava fazendo? Olha, vai ter um caboclo aqui que vai me trair. Vai ter uma vaga. Porque vai ter que completar os 12 como tiveram que completar. Tu já vai entrar nessa vaga. Tu vai ser o primeiro reserva. Porque esse caboclo vai me trair. Em vez de eu ter que sortear entre os melhores lá em Jerusalém, que a gente orar, tu já entra no lugar dele, vem e segue-me.
Jesus não fez essa oferta para Lucas, viu? Para quem não sabe, Lucas não era discípulo de Jesus, não. Era discípulo de um dos discípulos. Era um cara firme. Ele não fez essa oferta para Lucas, mas fez para o jovem e disse: larga, vende, dá tudo aos pobres e segue-me. Vem ser um discípulo, que um caboclo desse aqui vai me trair. Eu ainda não posso revelar quem é, mas tu vai entrar no lugar dele. Ele se entristeceu. Ele saiu porque ele amava mais o que a serpente valoriza, que as coisas desse mundo, as riquezas desse mundo. Quantas pessoas aqui conhecem toda a palavra de Deus, sabe o que é errado, a gente se sente até mal, mas estão preferindo trocar as coisas de Deus pelas riquezas desse mundo. E aí a palavra diz assim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Né? O Denis estava vendo um status de um adolescente que tinha viajado. Olha, está bem, está 2 empregos, está fazendo isso, está bem. Eu disse: eu duvido. Sem Deus, não está. Quando vê, já aprontou, já estava aqui de novo. Não existe isso, irmãos. Toda vez que eu deixo a palavra de Deus pela palavra da serpente, eu vou ser expulso do Éden, eu vou ser expulso do melhor de Deus. Todas as vezes, não importa como eu esteja, não importa a situação que eu estou. Eu sempre falo isso, falo para os meus filhos: olha, pode alguém vir me dar-lhe um tiro. Se eu estando bem com Deus, eu não tenho medo, eu sei que eu vou para a glória. Pode acontecer o que acontecer. Como Davi falou, só não me tira a tua presença. Agora, quando eu perco a presença de Deus, quando eu faço o que o Adão e Eva fez, começa a ouvir a serpente. Que nada, fanatismo. É sempre assim. Isso não é assim. Então, o segundo tipo é aquele tipo que está na igreja algum tempo, vai ficar na igreja algum tempo, só que a primeira perseguição que sofrer, angústia, vai largar o caminho de Deus, porque não tem raiz, porque não está alicerçado na palavra de Deus. A palavra de Deus não é a prioridade da vida dele, dela. Não é. Vamos lá. Os outros, versículo 18. Semeado entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação, a riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando infrutífera. O que é essa pessoa? É aquela pessoa que até está na igreja, mas é o famoso, como o irmãozinho disse aqui, esquenta banco. Não está fazendo nada, não faz nada. É uma pessoa infrutífera. Frutífera. Deixou de dar fruto.
se desligou, se desconectou. Presta atenção, irmãos. Deus não tem nenhum filho sem nação. Vou repetir, Deus não tem nenhum filho sem nação espiritual. Todos nós fomos chamados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, com a finalidade de proclamardes a palavra daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes de quê? Antes de pregar a palavra, antes de ter conhecido Jesus, não eras povo, mas agora que vocês pregam, que vocês amam as almas, vocês são povo de Deus. Povo de Deus. Preste atenção. Aí vem a última terra, que é a única terra que vai, chamada de terra boa. Qual é essa terra? Versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem no seu coração, recebem a palavra, ouvem e recebem a palavra, frutificando a 30, 60 e 100 por um. Como eu digo, eu nunca falo nada que não está escrito na Bíblia. Sabe por que tem muita gente frustrada na igreja? Porque você precisa atingir o seu objetivo, o objetivo para que você foi chamado, que é frutificar. Frutificar. Não interessa. Não interessa. Não interessa onde eu estou. Não interessa qual a graduação do caboclo. Não interessa se ele é pobre de rico. Eu vou olhar na cara dele se eu tiver oportunidade e vou falar de Deus. Esse é o motivo do meu chamado. Esse é o motivo do chamado de cada um de nós. Faça um teste. Você que está reclamando que o teu lá mimimi, igual é para a serpente, né? Não, Deus falou isso, que não pode tocar, que não pode... Bibi. E você vive reclamando. Eu estou com esse problema no meu lar, meu marido não é... Quantos lares você já ajudou a mudar? Me diga. Me diga, quantos lares você já ajudou a mudar? Quantos lares você restaurou? Quer dizer que você quer que Deus restaure o seu lar? Eu só colho o que eu planto. Eu vou repetir, eu só colho o que eu planto. A terra boa é aquele que ouve a palavra e frutifica e passa a palavra, vive a palavra, prega a palavra, crê na palavra, frutifica 30, 60 e 100 por um. Essa é terra boa. Ontem eu até me emocionei. Eu estava na casa da dona Basília. Ela vai ter que fazer uma outra operação. E eu comecei a dar Deus me tocou e eu comecei a trazer uma palavra. Ali foi um momento maravilhoso que a gente sentiu a presença de Deus. Que o seu Bacelar. E Deus me levou a me lembrar de quando eu conheci a apóstola Samira.
Eu não conhecia ela aqui na igreja. Nesse tempo eu estava começando a engordar e tinha parado de fazer exercício e o meu joelho começaram a doer. Eu era atleta, era magro. E aí o meu joelho começou a doer. Fui lá com o doutor Baetas, que já é falecido. Ele me disse: Elze, cria vergonha na cara, rapaz. Compra uma esteira. Eu sei que tu não tem tempo, mas tu lê muito, né? Tu vendo uma pregação, alguma coisa, e anda uns 20 minutos, 30 minutos ali naquela esteira, corre, tu é atleta. E aí eu fui comprar a dita da esteira. Isso é verdade. Estou muito sem vergonha. E fui comprar solteirão, picape zerada, cheio de dinheiro no bolso do terno. Fui lá no shopping, no Atlético. Cheguei lá, sempre a minha visita era hora do almoço, trabalhava lá no CAN. E chegou lá no Castanheira. Olha, está todo mundo para o almoço, mas a empresa fica aqui atrás. Vai lá atrás. E quando eu cheguei lá atrás, todo mundo tinha ido almoçar, só estava a Samira lá, no escritório, fazendo umas contas, sei lá o quê. E ela me mostrou, eu vi, eu olhei para a esteira, disse: eu quero essa esteira aqui. Comprei um outro equipamento, que eu nem estou lembrado mais. E ela foi para o escritório preencher. Começou: você é casado, você não sei o quê. E eu vi que ela estava uma pessoa carente. Ela estava mal. E se naquela hora eu só jogasse uma palavra, a gente caía. Mas o que eu falei, olhei para ela e disse: jovem, eu vejo que você está precisando de Deus. Você não quer ir para a igreja? Se você quiser, eu mando uma pessoa, uma senhora, uma jovem da igreja vir pegar você. E comprei, foi a hora que o pessoal chegou, botou as coisas no carro e eu saí. Ela disse: não, eu não posso ir esse final de semana, mas eu tenho o seu contato aqui, né? Eu tenho o seu contato aqui, e eu tenho uma amiga que me convidou para a igreja, que eu estou precisando mesmo. Se eu não gostar de ir lá, eu ligo para o senhor, se eu mando alguém me pegar. Está ótimo. E hoje já a gente é casado, que ela me falou que ela estava caidona pelo bonitão. Ficou caidona, ainda mais que era cega, né? Eu só deixei para dar óculos para ela depois do casamento, que era tarde. Então, mas eu percebi, porque a gente trabalha com pessoas. Como eu digo, o caboclo pode me enganar no negócio, mas em caráter é difícil. Aí o que acontece? Passou, isso era uma sexta-feira, não sei se foi sábado ou domingo, eu subo para pregar. Era aqui, lá nos altos. A gente estava numa igreja ali, nos altos lá da Mário Covas, né? Da Nova Esperança, isso. E aí, esse dia eu ainda cheguei atrasado, com a minha Bíblia, subo no púlpito, abro a Bíblia, quando eu olho, quem está ali? A Samira, sentada do lado da Carol, da minha prima. E se eu tivesse escandalizado o nome de Deus?
Meu problema era esse, moralidade. Qual era o moral que eu tinha? Se eu tivesse feito algo errado, então ela olhou para mim e falou para Carol: esse jovem realmente é de Deus. Eu vou ficar aqui nessa igreja. Você entende, irmão? Nenhum de nós é obrigado a seguir a Deus. Mas nós temos que decidir. Hoje, tem muita gente aqui que Deus tem um jardim do Éden para você. Deus tem uma vida maravilhosa. Deus quer romper barreiras. Deus quer cumprir as promessas dele na sua vida. Só que você tem que escolher. Que fruto você vai comer? O fruto da árvore da vida, que é crer, confiar e praticar a palavra de Deus, ou o fruto do bem e do mal. Olha o nome dessa árvore, bem e mal. Sabe por que é o que ela quer dizer? Porque a Eva sabia que não era para ela comer, Adão também comeram. É que quem come desse fruto sabe que está errado, porque conhece a palavra. O caboclo, meu irmão, você pode ser católico. Qual é o católico que não sabe que é proibido ter relação sexual antes do casamento? Todos sabem. Agora, obedecer é outra coisa. Obedecer é outra coisa. Agora, na sua cabeça aí, no seu ouvido, você está ouvindo duas vozes. A voz da cobra, do diabo, da serpente, e a voz de Deus. Você vai atrás desse papo? Não, não é papo, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Viva e eficaz. Então, qual é a palavra que você tem seguido? Você tem seguido a palavra de Deus? Você tem vivido essa palavra? Então pode ser que agora você não está sentindo efeito nenhum, mas você vai sentir. Você vai colher o melhor de Deus. Mas se você está indo atrás da palavra da serpente, a cada dia que passa você está se afastando de Deus e do melhor de Deus. E do melhor de Deus. Quem ama a Deus frutifica para o reino. É só você pensar. Quantas pessoas aqui são casadas ou amigadas? Levante a mão aí. Quantas pessoas são? O que aconteceu quando você conheceu essa mulher, ou esse homem, essa coisa aí? Você acha lindo? Achava lindo. Não parava de falar dela. Não parava. Agora não, é estupice, é isso, é... Mas não parava de falar. O Joãozinho para cá, Mariazinha para lá. Chega a tua mãe, ela, muda o filme. Pois é assim que mostra que você está apaixonado por Jesus. Você não para de falar dele. É Jesus para cá. Jesus. Se lembra quando você aceitou Jesus? Se lembra quando você passou pelo encontro? A pessoa da tua casa dizia que rapaz, está enjoado, virou fanático, só vive porque você estava cheio de Deus. Era Jesus para cá, Jesus para lá, Jesus para cá. Assim como hoje você é um cara apaixonado por um time de futebol, pode ver. Você fala 500 vezes nesse time por dia.
porque é isso que é a tua paixão. A palavra de Deus diz: a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala. E às vezes eu vejo dentro da igreja essa pessoa só fala de Deus, só fala em coisas da igreja, só fala em isso, muda o fio. Isso está se tornando uma coisa anormal. Porque a maioria de nós hoje não estamos mais apaixonados por Jesus. Não estamos mais. Não falamos mais a sua palavra. Não frutificamos mais. Não temos sido boa terra. Não existe. A nossa atitude é por Jesus. Um dia eu tomei uma atitude na minha vida. E hoje aconteça o que acontecer, eu vou continuar seguindo a Jesus. Agora, olha aqui. Hebreus 11:3. Então tem um controle de qualidade. A boa terra é aquele que ouve a palavra e frutifica dentro da palavra. É aquele que pratica a palavra, que gera frutos. Então, agora aqui mostra o efeito. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas invisíveis. Porque tudo foi formado pela palavra de Deus. O que é que você está precisando? Vai se manifestar na sua vida quando você priorizar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma todas as coisas. É a palavra de Deus que não importa como esteja a sua situação, não importa que esteja 10.000 negros, como estava cercando Eliseu, que o menino disse: vamos morrer. Ele disse: ô pai, abre os olhos desse menino. O menino viu que mais eram os que estavam com ele. E o profeta, com uma palavra, cegou um exército. Elias, com uma palavra, decretou uma seca que durou 3 anos. E com uma palavra, que ele disse: vai com Acabe, diz para ele se apressar para a casa dele que vai chover. Ele mandou chuva. E a Bíblia diz que Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas tentações. O que isso quer dizer? Hoje nós temos o Espírito Santo que mora dentro de nós. Nós temos muito mais poder no que falamos. Hoje nós temos Jesus. Eu estava falando, né, com o seu Bassa, como a oração tem poder. A oração tem poder. E cada dia que passa, eu vejo que tem gente que está envelhecendo e está se afastando mais e mais do poder da oração. Irmãos, tem uma situação lá na nossa rua que o melhor asfalto só vai para frente daquela casa. E eu notei o seguinte, e aí o que sobra é esticado no resto da rua. E o que eu notei, que todas as vezes que abria um buraquinho lá, de novo voltava o asfalto e... Tá aí, a irmã Socorro mora lá na rua, está aqui o Júnior, o Benise, está aqui seu Bacelar. Hoje, rasparam a nossa rua. Só tem um lugar que tem um buracão maior do que todos. É justamente no lugar que está mais asfaltado.
na frente do local, porque eu passo por aí e oro, abre a cratera aí, Senhor. Abre a cratera, porque vai vir, vão tampar o buraco e vão continuar asfaltando aqui. Eu falei isso para o secretário de obras, ele se abriu. Ele disse, pastor, o senhor é ralado mesmo. Ele disse, olha, diz para a nossa prefeita mandar asfaltar mais um pouquinho, que já tem uma cratera lá na frente, que Deus ouve a minha oração. E ele se abriu. Porque, irmãos, não adianta. Nós temos a maior de todas as armas, que é a oração. Nós temos o maior de todos os deuses, que é aquele que venceu a morte, ressuscitou e hoje está vivo ao lado do Pai, intercede por nós. Então a Bíblia diz, usa a palavra, porque a palavra tem poder, mas o que é a palavra que os crentes estão usando? É a palavra de Deus, é a palavra da serpente. Ah, isso não dá, não acontece nada, nada vai dar certo. Meu casamento não tem jeito, eu nunca vou pagar essa conta. Isso não é para estar na sua boca. Isso não é para dar na boca de povo de Deus. A palavra de Deus de Jesus falou, uma boca não pode ter água, fonte amarga e fonte doce. Não pode. Irmãos, eu era uma pessoa que eu olhava para o Genilson que está ali, eu tinha a capacidade, 1 minuto, de listar 100 coisas negativas que eu achava no Genilson. E eu só via coisa negativa. Hoje, eu tenho dificuldade de ver coisas negativas. Eu me lembro que logo depois que o Israel tinha conversado comigo da Eloá, que eu mostrei para ele, ele devia orar, pegar a roupa, unge, vê a tua filha te abraçando, vê a tua filha dizendo que te ama, conversa com ela. Lá vem a Lili chorando, desesperada, que estava lá no médico, o médico disse que o Emanuel também não ia andar, o Emanuel não ia falar, o Emanuel não ia cheirar, o Emanuel não ia soltar pum. Hoje ele faz tudo isso. Por quê? O que é que eu te falei? Quem que tu crê? Ah, o doutor, quer saber de doutor? O que você quer saber desse médico? Você é filho do médico dos médicos. Teu pai é o médico dos médicos. Se ele disse que tem jeito, se ele disse que já pagou o preço pela tua saúde, ele já tirou a tua enfermidade, creia que isso vai acontecer. Finalizando, você é o que você vê. É simples. Você recebe a palavra. Você crê na palavra. Decide obedecer a palavra e praticar a palavra. E a Bíblia diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Edson, esperando contra a esperança, creu. Deus L, esperando contra a esperança, creu. João, esperando contra a esperança, creu. Dona Maria, esperando contra a esperança, creu. Está difícil? Está difícil?
Está difícil para você? Então você está no ponto de Deus. Porque quando está fácil, Deus não se mete. Enquanto você vê fim do túnel, enquanto você vê solução com a sua força, Deus não se mete. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Eu quero finalizar com Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Esse é o conselho do homem mais sábio da terra. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece, dá glória a Ele, dá o louvor a Ele, reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Crê no Senhor. Crê, confia. Vem a serpente com papo furado, papo de cobra, papo de serpente, papo de traição. Não trai o seu Deus. Fique lá. Fique até o final. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ei, olhe para mim. Está difícil? Você não tem que estar preocupado com a conta. Você não tem que estar preocupado com o aluguel. Você não tem que estar preocupado com a saúde. Você tem que estar preocupado em seguir a palavra, confiar na palavra, crer na palavra e praticar a palavra. E Deus vai falar: você, meu filho, esperou contra a esperança, então eu vou imputar para a justiça a tua bênção, a tua salvação. Quem crê, diga amém. Sacode 3 irmãos e diz: sai dessa. Sacode aí. Olha para baixo aí, olha para baixo. Fique em pé, todo mundo em pé. Pé, olha para baixo. Olha para a cara da serpente, essa serpente nojenta. Pisa na cabeça dela, diz: ei, o Senhor me dá poder, autoridade para pisar na tua cabeça. Diga: porque tudo que eu preciso, olhe para cima agora, diz: foi conquistado pelo meu Deus, pelo meu Jesus, na cruz do Calvário. E hoje, diga: hoje, Ele está, o Senhor está à destra do Pai, intercedendo por mim. Aleluia, aleluia. Quando a gente exalta a Deus, a gente sente o poder de Deus, a gente sente o mal saindo. Eu sou uma pessoa que eu passo por problemas, muitos problemas, como qualquer um de que está aqui. Mas creia, meu irmão, esse problema que você está enfrentando hoje será motivo de risada, de piada por você amanhã. Você vai rir disso amanhã. Creia, porque com você está o Senhor Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Abraça o teu irmão, as irmãs abraçam sua irmã e profetiza isso. Meu irmão, minha querida, não dormita nem dorme o guarda de Israel. Não dormita nem dorme o guarda de Israel.
Fale assim: Ele fez a promessa, Ele vai cumprir na tua vida. Ele fez a promessa, Ele vai cumprir. Creia. Creia. Você não tem que estar preocupado com palavras de homens. Você não tem que estar preocupado com palavra de médico. Você tem que estar preocupado com a palavra de Deus. Você tem que obedecer a Deus. Não importa o quanto parece impossível. Uma vez um homem muito importante, Naamã, o oficial da rainha de Candace, foi até o profeta Eliseu. Aquele homem tinha riquezas, muitas propriedades e bens, muito ouro, porém ele era um leproso. Ele era um leproso. E a palavra de Deus mostra que ele era um bom senhor, porque foi uma serva, uma escrava que ele tinha na casa dele de Israel, que disse: ó, meu senhor, se o Senhor fosse para frente do profeta, do homem de Deus que está em Israel. E quando ele chegou lá, o homem de Deus disse: eu não quero teu dinheiro, eu não quero as tuas roupas festivas. Vai lá no rio e mergulha 7 vezes, e tu serás curado. E ele saiu bufando. Lá na nossa terra tem os rios mais limpos do mundo, e esse profeta está tirando sarro da minha cara, está me mandando mergulhar nesse rio contaminado. E eu imagino os soldados um olhando para a cara do outro, também com medo de um dia pegar lepra, né? Só que com certeza o tratamento do soldado não seria o mesmo tratamento de Naamã. E ele virou e disse: meu senhor, eu vi o senhor gastar tanto dinheiro já com pessoas dizendo para te comprar isso, fazer isso, sem ter resultado nenhum, e o senhor fez. Esse homem não te pediu nada, não aceitou nada de ti. Está aqui o rio, ele só pediu para você mergulhar no rio. Palavra. Que custa tu obedecer a palavra do profeta? Obedece a palavra do profeta. Parece uma coisa idiota para ti, mas obedece a palavra do homem de Deus. E a Bíblia diz que Naamã ouviu seu servo. E tirou sua capa e mergulhou nas águas. E a palavra de Deus diz que quando ele saiu dali, ele estava curado. Pergunte para 3 pessoas qual foi a única vez que Jesus não pôde fazer milagre. Pergunte aí. A única vez que Jesus não pôde fazer milagre, qual foi? Está em Lucas 4, do versículo 16 ao 22. Anote para ver na sua casa. Jesus volta para Nazaré, sua terra. E ali na igreja, na sinagoga, ele recebe um rolo do profeta Isaías, e leu e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me enviou, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade aos cativos, a pregoar o ano do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. E a Bíblia diz que ele enrolou o rolo, o pergaminho sagrado, e disse:
Hoje se cumpre esta palavra. E o povo um olhou para o outro e disse: que palavra maravilhosa, de onde vem essa sabedoria? Não é este o filho do carpinteiro José? Ele não é carpinteiro também? Sua mãe não é Maria? Seus irmãos não se chamam João, Tiago, Judas? Não é suas irmãs que vivem entre nós? E a Bíblia diz, Jesus olhou e disse: nenhum profeta é sem honra, senão na sua própria casa. E a Bíblia diz que Jesus não conseguiu fazer nenhum milagre naquele lugar, porque não creram, não viram ele como profeta, não creram na palavra de Deus que saiu da boca dele. Queridos, Deus pode. Eu não sei o que você está perguntando agora, mas será que Deus pode resolver isso para mim? Será que Deus... Pode! Pode! E Ele quer! Mas o milagre só vai acontecer quando você crê na palavra. Hoje Deus me trouxe aqui com o poder dEle, e eu lancei a semente da palavra de Deus. Lancei a semente da palavra de Deus na vida de cada um que está aqui. Sabe qual vai ser a diferença? Deus ama a todos vocês igual, e Deus não faz acepção de pessoas. Deus não ama mais um pastor do que um irmão. Mas o que vai receber, faz assim, levanta as mãos, o que vai receber o milagre, o que vai receber o milagre é aquele que ouve a palavra, crê na palavra, guarda a palavra no seu coração e frutifica 30, 60 e 100 por um. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Respeite seu professor na escola. Ele é representante. Se ele fala besteira, ore. Peça para que um dia Deus alcance ele. E quem sabe um dia você não vai ser um instrumento de Deus para isso. Respeite seu pai. Respeite sua mãe. Respeite seu patrão, sua patroa. Respeite suas autoridades espirituais. Respeite as autoridades. Viu que eu falei domingo atrasado aqui? Semana passada se cumpriu, começaram a perseguir o pastor Malafaia. Ele é o pastor mais conhecido do Brasil. Se derrubarem ele, derrubam todas as outras. Nós temos que orar. Eu não concordo, não interessa que você concorda ou sem corda. Nós temos que orar. Orar. Porque nesse momento, cansei de ouvir muitos falarem assim: eu sou de tal time. Aqui no Pará eu sou de tal time, mas quando esse time joga no Brasileirão, enfrenta um time lá de fora, mesmo que ele não seja o meu time, ele é, porque ele está representando o Pará. Pois é. Hoje o pastor Malafaia está representando toda a igreja do Brasil. É a mesma perseguição que estão ensaiando com ele. É o que vão vir contra a igreja. A Dani esteve aqui na Santa Ceia.
Ela disse: pastor, eu não sei nem o último dia que o Caveira dormiu. Passaram dias ali na bancada. E Deus está levantando pessoas que estão vindo em socorro do Brasil. É hora da igreja se levantar, ganhar almas, amar as vidas. Não é hora mais de ouvir a serpente, de negociar com o pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus não está aqui essa noite para condenar ninguém. Ele está aqui para dizer que te ama. E Ele fez a parte dele por todos nós. Ele morreu na cruz. E hoje nós precisamos fazer a nossa parte, que é dar a nossa vida por Ele. A nossa vida. Hoje, muitas vezes eu tenho chorado pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças. Se continuar assim como está, que futuro eles vão ter? Irmãos, vamos buscar a Deus. Não está na hora de olharmos mais para coisas desse mundo da serpente. Está na hora de nos rendermos. Quer comais, quer bebais. Sacode aí quem está do teu lado. Ei, quer comais, quer bebais. Faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Eu amo vocês. E agora quero fazer um convite.